Você está ouvindo Programa Livre, na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação, Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Bom, 8h12, 8h12, eu estou aqui já chamando o Silvestre. O Silvestre já está na ponta da linha. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo nessa sexta-feira, antevéspera de eleição, amigo. A curiosidade, acho que você não teve saco nem tempo para perder vendo o debate da Globo ontem à noite, não, teve? Não, mas pelo que eu li, foi um desastre, só ataque um contra o outro, principalmente a polarização Jair Bolsonaro e Lula. Eu já estou aqui à carta conversando. Antes de mais nada, bom dia, ouvintes. Bom dia, Santana. Eu já conversei com dois cientistas políticos agora de manhã, o Paulo Kramer, que é um professor aposentado da UNB e um dos maiores consultores dentro da área da sociologia comportamental, e também com o Maranelli, que é um marqueteiro digital, uma das figuras mais conhecidas do país, e também consultei dois marqueteiros, o Paulo, que está fazendo a campanha um pernambucano, que está fazendo a campanha do Vanderlei no Tocantins. Enfim, estou ouvindo as pessoas aí, mas a conclusão, caros ouvintes, é que essa polarização, o povo está de saco cheio, a falta de alternativa para uma terceira via vai provocar uma das maiores abstenções que o país já viu em termos de votação. Quem entra paga uma multa de R$ 5 e votar num que não deu certo no passado e outro que não está dando certo no presente, as pessoas vão se abster de votar. Aí, isso, de uma certa forma, dá um resultado incerto em relação a quem pode vencer a disputa ou não. Fica muito difícil você apostar ou no Lula ou no Bolsonaro nessa altura do campeonato por conta dessa incógnita que surgiu aí a partir de amanhã. Embora, particularmente, não só eu, mas como muita gente, pelo que eu tenho li hoje a Folha de São Paulo, Estadão e Globo, como vocês sabem, eu acordo muito cedo e já li os principais analistas sobre o debate. O debate vai influir muito pouco na decisão do eleitor. O que está predominando mesmo, é essa falta de alternativa que ao longo desses últimos meses, principalmente dos últimos 5 meses, 6 meses, vem girando em torno de Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Existe um contingente, um enorme contingente, maior do que o eleitorado, talvez a soma desses dois contingentes de eleitores, Bolsonaro e Lula, existe um contingente que não gostaria de ter nenhum nem outro. E esse contingente é que pode provocar a maior abstenção. Aí não dá para você prever um resultado de maneira alguma. Mas, pelo que eu li sobre o debate, foi um desastre, porque são acusações entre Lula e Bolsonaro, entre os candidatos de um modo geral. Como sempre, esses debates eu acho uma coisa mais inócua do mundo, porque não se discute proposta, e sim pegadinha, aliança, provocações. Eu acho infrutífero esses debates no ponto de vista do eleitor. Isso é mais para jornalista e quem está envolvido no meio, os jornalistas políticos e formadores de opinião, influência, para depois ficar aí jactando-se de intelectuais. É isso que eu penso. Bom, deixa eu só complementar. Eu fiquei até o terceiro bloco, tá? Já que ia dar quase 1h da manhã, aí eu já não aguentei mais. Mas o que falta também, e que faltou, sei lá, senso, por exemplo, aquele padre Kelmo lá, aquilo é um palhaço, bicho. Aquilo ali Kelmo, aquilo ali é um folclore, entendeu? Folclore.
Eu acredito o seguinte, que do jeito que está sendo feito o debate, tá? Que os primeiros debates foram realmente com pessoas interessantes. Os primeiros debates eram realmente você fazia o debate do Brizola, o debate com o próprio Fernando Henrique, debate com o próprio Lula, tá? Com Alckmin, tinha proposição, tinha propostas. Hoje está virando virou o circo, tá? O pessoal já fala de efeito para ser recortado e colocado da galera. Ontem o presidente mentiu descaradamente, tá? Tentou atacar o padre lá trocando figurinha com o Bolsonaro, entendeu? Tentando dizendo que ninguém é cristão, todo mundo só ele que era o cara, tal, entendeu? Então quem saiu vencedor no debate foi o William Bonner, que teve saco, tá? De ficar até o final segurando a onda do padre, porque o padre realmente tumultuou legal. Eu acho que o fato como se diz, da comissão lá para fazer a seleção, o critério ser deputado federal, que dá o maior número de deputados federais, pelo menos 4 deputados federais na bancada, acho que o critério não é tão justo assim, não. Mas, enfim, não mudou muita coisa, tá? Então, aquele negócio. Eu acho que quem cresceu novamente, por incrível que pareça, foi a Simone. A Simone está consolidando, vai ser uma futura liderança para as próximas eleições, embora sem mandato, tá? Até o próprio Bolsonaro tentou sacanear ela, dizendo que ela ficou com medo de disputar com a Tereza Cristina, entendeu? E, sei lá, não vi como o resultado que eu também pesquisei, acordei cedo para ver a opinião dos analistas e tal, ficou mais do mesmo. Não mudou nada. Quem é Bolsonaro continua Bolsonaro. Ele jogou para a galera dele. O Lula jogou. Não vai alterar uma vírgula. Não alterou nada. Quem falando, porque o eleitor do Ciro vai botar vai para isso, vai para aqui, não. Aí que está o problema da abstenção. Tá, mas o cara que saiu perdendo, o Ciro saiu perdendo. O Ciro novamente. Não, o Ciro derreteu. Derreteu. O Ciro derreteu. E não será surpresa. A Simone passar. Estão mostrando isso. A Simone já, em algumas pesquisas, já ultrapassou. São Paulo passou. Em São Paulo já ultrapassou ele. Entendeu? Então, significa que a Simone ela realmente concorda. Ela vai ser o novo player político aí nacional. Exatamente. Entrou desse seleto grupo. Né? Então, é isso. De um modo geral, em relação ao debate, eu não vejo nenhuma proposta que vá mudar o voto de quem. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro, quem é Lula é Lula. Acabou. Não vai alterar. Não é o debate que vai alterar. Não acrescenta coisa nova, só ataques mesmo. Então, diante desse quadro, fica difícil você fazer uma aposta aí. Os petistas tá dividido, tem gente preocupada, acha que se der um segundo turno fica mais difícil para o Lula, outros acham que não, que vai ter a aliança, enfim. Tem o Lula está preocupado com a Bahia, que o ACM Neto deu uma caída lá e o PT pode ganhar, ele vai inclusive concentrar a força na Bahia de hoje para amanhã, para ver se reverte lá Bahia e no Ceará. O Ceará tem lá os Gomes, né, que é do Ciro Gomes. Estão brigados? Está brigado com o PT, enfim. Tem muita coisa para ser arrumada aí. Bom, mas a grande preocupação que eu quero falar, Santana, é o seguinte. Voltou de novo. Por que é importante ter um segundo turno? O segundo turno acaba com essa história de cheque em branco para o Lula. O Lula não quer mostrar, não disse que vai alterar, porque tem sugestões do PSDB, tem alguns partidos que fizeram sugestões no plano de governo. O PT até agora ignorou solenemente. Então há uma preocupação hoje, se deixar o Lula ganhar no primeiro turno, ele vai dar uma banana para todo mundo, o PT. E aí só Deus sabe o que vai acontecer. O próprio mercado, os analistas de mercado,
estão preocupados em relação a isso. Espero um pragmatismo, se o Lula ganhar, um pragmatismo que não vai alterar tanto aí. E qual é a substituição do furar o teto de gasto? Como é que vai fazer para poder equilibrar as finanças do Estado? E do Estado que eu digo, o Estado brasileiro. Então, tem muitas perguntas, muitos questionamentos que passam pelo primeiro turno. Se o Lula for eleito no primeiro turno, é dar um cheque em branco para ele. Se ele for para o segundo turno, ele vai ter que negociar ponto a ponto cada parte polêmica do programa de governo dele. Então, essa é a questão que está sendo posta hoje e é um dos meus comentários. Talvez seja a minha análise aí da coluna xadrez do hoje.com e também do jornal impresso hoje, porque há uma dúvida muito grande em relação ao futuro do país. É isso. Bom, agora a gente vai, já que você tocou na coluna xadrez, me diz o seguinte, tá? Você já fez mais ou menos a análise do que tinha colocado. Agora me surpreendeu o seguinte, a Arruda ficou fora de novo, cara, essa ladainha. Pois é, rapaz, ele vai recorrer ao Supremo, mas acho difícil, muito difícil ficou ele e o Agnello fora. O Agnello também passaram o rodo nele. E foi a Carminha, né? Foi a Carmen Lúcia. Então, assim, vai depender agora do Supremo, mas eu acho muito. O Arruda, mesmo que ele retorne, o espólio dele já está sendo disputado entre o Fraga e o ambos, né? São políticos experimentos. O Fraga e o Rogério Russo. Já estão disputando o espólio do Arruda. O cara o defunto nem foi enterrado. Nem enterrou, já estão dividindo a herança. Nossa Senhora. Agora, eu acredito o seguinte, eu acho que também tem uma grande falha aí no TSE, é exatamente isso. Na véspera da eleição, o cara caçar a coisa. Pô, isso aí tem que ser decidido pelo menos, sei lá, um mês ou 15 dias antes. Pelo menos, no mínimo, um mês. Um mês, pô, porque aí você já sabe, o cara não tem chance, foi condenado. E o processo de você recorrer, entendeu? Por exemplo, a Carminha fez ontem. Hoje já entra no Supremo, o Supremo já dá uma decisão, vai ou não vai, acabou. Entendeu? Vai ficar pautando, chega na véspera da eleição, quer dizer, até agora ele pode concorrer? Porque não está ainda assim. Eu acho, pois é, mas eu acho muito difícil o Arruda, porque... Não dá tempo de tirar mais. Não dá tempo de tirar o nome dele da Arruda. Já foi. Agora, o interessante nessa história aí é a aproximação do Ibanez abandonando o Jair Bolsonaro. De novo? E eu vou explicar por que ele tá... ele já está flertando aí com o Lula. E aí? O que está por trás disso? É porque os jornais não exploram as coisas. O que está por trás disso? Está por trás disso o seguinte, o fato da Damares ter entrado, o Jair Bolsonaro ter permitido a Damares entrar na disputa ao Senado. E na disputa ao Senado, o que vai acontecer? A Damares está pau a pau com a Flávia Arruda. Não dá para você apostar quem que vai ganhar. E isso, de uma certa forma, prejudica aí a aliança do Ibanez Rocha. Então, essa foi uma das razões que o Ibanez aí já elogiou o Lula, que o Lula é um cara muito bom, etc. Já estava fazendo um salamex, já prevendo aí, caso o Lula seja eleito, ele, obviamente, precisa ter uma boa relação com o presidente da República, né, principalmente em se tratando de Brasília, e isso, o pano de fundo aí é exatamente essa disputa da Damares. Agora, convenhamos aqui, então, com tom, eu acho até engraçadinha a Damares, mas, pelo amor de Deus, o Senado é uma casa revisora, é alta,
alto legislativo, é a casa revisora das grandes decisões do país. Virou um balaio de gato, assim, enquadrar mais lá vai ser uma brincadeira. Mais uma. Enfim, é a política brasileira, o reflexo do que somos. O parlamento representa o que somos, na realidade. Então é isso. Então houve reviravolta no DF. Reviravolta no DF, um detalhe. Paulo Otávio pode, se ele for para o segundo turno, e tudo indica que ele vai para o segundo turno, está com um beicinho de pulga, o Ibanez vai ter que se virar no centro, tá um beicinho de pulga mesmo, para o Paulo chegar no segundo turno. Vai depender do desempenho do Graça e da Leila do vôlei. Uma coisa você pode ter certeza, ou o Paulo Otávio ou a Leila do vôlei, um dos dois, se chegar no segundo turno, vai disputar com o Ibanez. Aí, meu chapa, Brasília é diferente do restante de todas as unidades da federação. Brasília, o terceiro lugar vira primeiro, segundo turno é outra história. Brasília tem esse detalhe. Aí vai depender muito do resultado nacional do primeiro turno. Se der, olha, presta atenção, se der Lula no primeiro turno e o Ibanez Rocha mais o Paulo Otávio for para o segundo turno, não tenha dúvida, o Paulo Otávio ganha a eleição. Porque ele está mais próximo do Lula do que o Ibanez. Porque ele tem conversado com o Lula bastante. E nunca é demais lembrar, presta atenção. Se o Lula ganhar, que eu acho difícil no primeiro turno, no segundo turno, o PSD do Paulo Otávio, ou seja, do Kassab, vai apoiar o Lula no segundo turno, que esse é o acerto lá atrás. Foi o primeiro acerto que o Lula fez lá atrás. Aí o Kassab disse por que não apoiaria ele, deixaria livre o partido para apoiar quem quisesse para presidente, mas pessoalmente ele não faria coligação com o PT no primeiro turno. Então, já esse é o desenho que está sendo feito. A mesma coisa ocorre com o PSDB em Goiás. Um segundo, há uma neutralidade, embora em momento algum você ouviu falar que Ronaldo Caiado saiu pedindo voto para a Tronic lá. Em momento algum. Em momento algum ele pediu. Ou seja, neutro, total. Isso significa, no segundo turno, Marconi eleito senador, não tenha dúvida, o PSDB vai apoiar o PT. É isso. É isso aí, entendeu? Bom, amigo, a gente já acha que passou que... Né? Eu tô indo... esgotamos a pauta, porque agora é esperar o que o cidadão eleitor vai aprontar aí nessas urnas. Bom, só finalizando aqui, o entorno está forte, temos 3 candidatos, pelo menos, a federal? Três candidatos fortes aí. Nós temos a Leda Borges, Célio Silveira e Hildo do Candango. São 3 candidatos a deputado federal. A Leda do PSDB, Célio Silveira do MDB e Hildo do Candango do Republicanos. Esses 3 representam, de uma certa forma, um entorno. Um deles, seguramente, se forem eleitos os 3, o entorno vai estar muito bem representado. Tanto um como o outro vão trabalhar muito, principalmente o entorno sul, Leda e Célio Silveira eleito, o entorno sul aí que compreende Valparaíso, Novo Gama, Lusiana, Cristalina e Cidade Ocidental, vão estar muito bem representados, porque vão ter dois candidatos, 2 deputados federais trabalhando. E mais no entorno ali, noroeste, o Hildo do Candango, sem dúvida, realmente tem chance. Tá? Entra aí os cotados aí, o republicano. Se o republicano fizer 2, um é o Jefferson Rodrigues e o outro, o Hildo do Candango está disputando entre outros aí, mas ele tem muita chance também de ser eleito. É isso. Bom,
Então, até segunda-feira que vem. Quero ver como é que você vai passar o final de semana tem aí. muita coisa para falar. Tá? Segunda-feira a gente tem que fazer uma análise criteriosa dessa eleição, que muita coisa vai acontecer, entendeu? Sem Então, dúvida. um grande abraço. Tá? Hoje você vai entrevistar a Denise, é? Não, eu entrevistei ela ontem. Foi ontem, Denise? Eu entrevistei ela ontem. Ontem foi um dia corrido para mim, rapaz. Eu fiz uma análise sobre pesquisas para o Face do Poder, com o Dr. Paulo. E depois, antes eu participei de um ao vivo, uma entrevista com a Denise Carvalho, que é candidata da Federação PT, PCdoB PV e com a aliança com o PSD. Participei com uma entrevista muito boa. A Denise é muito inteligente, uma pessoa muito preparada intelectualmente, mas é aquele negócio, esquerda é esquerda, né? Eles têm uma visão meio utópica em relação do que é o processo, mas faz parte do jogo democrático. Nenhum país, nenhuma nação evolui e cresce se não tiver uma oposição consistente e orgânica. Então, nesse ponto é importante, né? Claro que tem os radicais de um lado e de outro, mas isso faz parte do jogo democrático. Não é? Ok. Bom, amigo, bom final de semana para nós, uma boa eleição. Tomara que ocorra paz nesse país, que ontem, na pergunta da Soraya para o Bolsonaro, ele não respondeu, não. Entendeu? Se ele está afim mesmo de dar o golpe ou não. Ele final dele. Ele não disse nem que sim, nem que não, hein? Entendeu? Não, esquece esse negócio de golpe, né? Pelo amor de Deus. Nada. Nada. Não tem clima para isso, não, gente. Tem muito radical não. Aí, cara. Tem muito radical aí. Não, país, gente, vocês estão doidos. Tá doido. Não, cara. Tem medo. Não, vocês estão doidos. Não cai nessa narrativa, não. Não tem como dar golpe, isolar o país ficar isolado. Não tem como. Não tem como um país ficar isolado. Hoje é impossível. A interação dos processos e tudo. E outra coisa, não dá. É golpe. Qual a vantagem que o país teria nisso? Zero. Zero de vantagem. Zero. Ao contrário, teria muitas perdas. Não, mas eu vejo o seguinte, se você pensar em termo de país, você está coberto de razão. Se você pensar na cabeça do Bolsonaro, que se dane, entendeu? Porque o problema dele é o seguinte... Esses generais de pijama que tem aí, esses não sei quantos mil militares que estão no governo, militar, general de pijamas não tem tropa, só tem papa na língua. General de pijama não tem tropa. Quem tem tropa é operacional. Eu fui militar, operacional é quem está na linha de frente. Linha de frente não é política. A linha de frente operacional é quem está nos quartéis, quem comanda quartel. Então, não existe clima nenhum para isso. Claro que o Supremo esticou muita corda, claro que o Bolsonaro provocou demais, tem provocado a Suprema Corte, então virou uma queda de braço. O país tem que ser reconduzido ao leito. Se ele não for reconduzido ao leito, nós vamos continuar confragados. Essa é a questão que está hoje em debate do que minimamente inteligente. É isso. Bom, eu discordo um pouco de você, porque a tentativa haverá. Eu acredito que nem por eles, mas pelos radicais dele. Tá? Gente, mas esses radicais aí enchem uma Kombi. Não, parceiro. Enchem uma Kombi em relação aos... Rapaz. São 210 milhões de habitantes. Tem 10 milhões desses radicais que enchem uma Kombi, for para a rua, tem 200 milhões de pessoas que é contra. Sim, e o confronto armado? Tem confronto. E outra coisa, não existe golpe sem tropa na rua. E as tropas não vão para as ruas. Os generais já falaram isso, tiveram com
foi anteontem, já sinalizaram para o Supremo e para o Congresso que não haverá. Eu conversei com um senador ontem, que não é nenhum desses engajados, ele falou assim, Silvestre, não tem a menor condição. E eu confio nisso, porque esses caras têm muito mais informação do que a gente. Então, Bom, tomara que realmente você esteja certo, eu torço que você esteja certo. Essas denúncias da imprensa aí é muito mais engajamento ideológico do que propriamente fato. Tá certo, vamos ver, vamos esperar o resultado de 7 horas da noite, ver o que vai acontecer, os primeiros movimentos. Um abraço, até segunda, cara. Até segunda, um abraço. Tchau, tchau. Oi. Bom, 8 horas e 40 minutos, 8h40, a gente